Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão. Convido o vereador Zander Fábio para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 3. Ó Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim. Não há socorro para ele em Deus, mas tu, Senhor, és o escudo ao redor de mim. Minha glória é aquele que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos. Quebra os dentes aos ímpios, e a salvação vem do Senhor. Amém. Convido o vereador Zander Fábio, primeiro secretário, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, ata da 86ª sessão ordinária do segundo ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9h17 do dia 19 de setembro de 2018, no plenário vereador Trajano Guimarães, teve início a 86ª sessão ordinária do segundo ano da 18ª legislatura, presidida pelo presidente vereador Zander, que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador Oséias Varão para ler um trecho bíblico e, em seguida, o senhor presidente convidou o primeiro secretário vereador Carlinhos Café para ler a ata da sessão anterior, que, não tendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores Zander, presidente em exercício, Carlinhos Café, primeiro secretário em exercício, e Leia Klebia, segunda secretária em exercício. Não houve expediente a ser lido. Às 9h34, o senhor presidente Zander, presidente em exercício Zander, passou para o pequeno expediente. Usaram a tribuna os seguintes vereadores: Paulo Magalhães e Zander. Às 9h43, o senhor presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para que o senhor Marquim, ex-dependente químico de alcoolismo, a convite do vereador Paulo Magalhães, usasse a tribuna livre. Reaberta a sessão, às 9h45, apresentaram matérias os seguintes vereadores: Marquim Goiá, requerimentos endereçados à CEINFRA; Zander, projeto de lei que concede isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, a todos os eventos realizados no Autódromo de Goiânia que sejam regionais; Tiãozinho Porto, projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei 7617, Emilson Pereira, requerimentos; Gustavo Cruvinel, requerimentos; Jair Diamantino, requerimentos. E às 9h59 foi feita a primeira conferência de quórum no plenário, estando presente 28 vereadores. São eles: Alfredo Bambu, Alisson Lima, André Azeredo, Anselmo Pereira, Carlos Salim, Carlinhos Café, delegado Eduardo Prado, doutor Paulo Dyer, Gustavo Cruvinel, Isídio Alves, Cleibe Moraes, Leia Klebia, Lucas Quitão, Marquinhos Goiá, Milton Mercedes, Omar Conselheiro, Oséias Varão, Paulinho Graus, Paulo da Farmácia, Paulo Magalhães, Priscila TJ, Rogério Cruz, Sabrina Garcês, Sargento Novandir, Tatiana Lemos, Tiãozinho Porto, Wellington Peixoto e Zander. Às 10h05, o senhor presidente passou para a ordem do dia o veto 043 do prefeito, que veta integralmente o autógrafo de lei 092, oriundo do projeto de lei 474/17, da vereadora Sabrina Garcês, que dispõe sobre a destinação de valores repassados pela União a título de incentivo financeiro adicional aos agentes de combate em endemias no município de Goiânia, sem parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avocado, votação única. O referido veto foi rejeitado por maioria e aprovado o projeto, encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao prefeito. Às 10h02, foi feita a segunda conferência de quórum no plenário, estando presentes 18 vereadores. São eles: Alfredo Bambu, Alisson Lima, André Azeredo, Cairo Salim, Carlinhos Café, Gustavo Cruvinel, Cleibe Moraes, Lucas Quitão, Marquinhos Goiá, Omar Conselheiro, Paulinho Graus, Paulo da Farmácia, Paulo Magalhães, Priscila TJ, Sabrina Garcês, Sargento Novandir, Tiãozinho Porto e Zander.
Veto 050/18 do prefeito municipal, que veta parcialmente autógrafo de lei número 098, oriundo do projeto 0500, da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a reserva de vagas nas escolas municipais de educação infantil, CEMEI, para crianças que tenham deficiência visual, sem parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Avocado a votação única, o referido veto foi mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar o prefeito. Veto 051, de autoria do prefeito municipal, que veta integralmente o autógrafo de lei 1137/18, oriundo da PL 05/17, do vereador Anderson Salles Bocão, que dispõe sobre a implantação de caixas coletoras de resíduos sólidos nos bueiros dos logradouros do município de Goiânia e da outras providências. Sem parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi avocado e a votação única. O referido veto foi mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao prefeito. Veto 052/18 do prefeito municipal, que veta parcialmente o autógrafo de lei 105/18, oriundo do projeto de lei 539/17, do vereador Gustavo Cruvinel, que dispõe sobre o envio de informações à Câmara Municipal de Goiânia sobre os pedidos de providências por meio de requerimentos remetidos ao Poder Executivo Municipal e da outras providências. Sem parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto foi avocado com votação única. O referido veto foi mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao prefeito. Veto 058/18 do prefeito municipal de Goiânia, que veta parcialmente o autógrafo de lei número 122/18, oriundo do projeto 01/18 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a política habitacional do município mediante a doação de lotes ou unidades habitacionais de propriedade do município à família de baixa renda e sobre a regularização fundiária de ocupações de imóveis do município, sem parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi avocado, votação única, o referido veto foi mantido e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao prefeito. Projeto de lei complementar 09/18, do vereador Vinícius Cirqueira, que altera as disposições da lei complementar 091, de 26 de junho de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do município de Goiânia, com parecer pela aprovação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, primeira votação, relator vereador Wellington Peixoto, foi aprovado o pedido de vistas da vereadora doutora Cristina e Alisson Lima. Foram aprovados os requerimentos 10.575 a 10.724, 10.725 e 10.726 da vereadora doutora Cristina. Os vereadores delegado Eduardo Prado e Lucas Quitão, Marquinhos Goiás, Paulo Magalhães e doutor Paulo Dair solicitaram um registro em ata, como visita honrosa aos alunos da Universidade Salgado de Oliveira, terceiro período, Cantor Monteiro, senhoras Rosimeires Gonçalves e Ednamar Aparecida, Elian de Oliveira e Sebastiana Matos, cuidadoras. O senhor Marcos Sabá, ex-jogador do Vila Nova. Os requerimentos 10.796 a 10.804 foram aprovados de plano pelo senhor presidente, de acordo com o que determina a linha A do artigo 82 do Regimento Interno. Os requerimentos 10.805 a 10.806 foram enviados à diretoria legislativa para ser incluído na pauta da ordem do dia. Às 10h50, o senhor presidente, vereador Andrei Azeredo, encerrou a presente sessão e convocou outra para o dia seguinte, no horário regimental. Para lavrar essa ata, para constar, lavrei essa ata, que será lida e achada conforme será assinada pelos membros da mesa. Obrigado, senhor presidente. Está lida a ata. Obrigado. Lida a ata da sessão anterior e não havendo pedido de retificação ou impugnação, declaramos-la aprovada. A expediente, secretário. Sim, senhor presidente. O ofício número 1071/18 da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando o balancete financeiro da administração direta do mês de julho de 2018. Ofício 916/18 da Caixa Econômica Federal, crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União para a Prefeitura de Goiânia. Também um projeto de lei do prefeito municipal que encaminha a apreciação dessa casa, o projeto de lei que dispõe sobre... Perdão, senhor presidente. Os artigos 32A e 115, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, o projeto de lei, abre aspas, que dispõe sobre as normas gerais de organização da administração tributária do município de Goiânia e institui o quadro próprio de auditoria tributária e dá outras providências, fecha aspas.
Obrigado. Momento oportuno para apresentação de matérias. Com a palavra, vereador Anselmo Pereira. Senhor presidente, eu agradecer a Vossa Excelência, não a fineza, mas a presteza de estar lendo aí o projeto emitido pelo prefeito municipal de Goiânia, que corrige algumas distorções dos auditores tributários. E para sua felicidade e de todos nós, amanhã é o dia do auditor de tributo do município de Goiânia. Quero saudar o doutor Elísio Gonzaga, o presidente, e fazer constar como visita honrosa. E, ao mesmo tempo, agradecer à mesa por estar lendo o projeto, e eu tenho certeza que será um tratamento celere que Vossa Excelência vai dar. Sem dúvida. Parabenizo a todos os auditores tributos pelo dia de comemoração da atividade, dia 21 de setembro. Com a palavra, o vereador delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu estou apresentando aqui um pedido de sobrestamento do andamento da reforma da Previdência, a Lei Complementar 031/2018, e eu justifico nos seguintes termos. Ontem nós tivemos a questão da comissão, a temática do trabalho, e tem uma das duas áreas lá que foram desafetadas e foram autorizadas mediante lei que está em vigor para permuta em relação a outras áreas. Então, o que acontece? Não obstante a prefeitura alegar que não houve efetivação da transação, nós sabemos que o ato jurídico ele é vinculado. E nós temos o princípio do devido processo legal. Nós temos uma lei e a lei não foi revogada, assim como não foi revogado, senhor presidente, o termo de acordo que está registrado em cartório com o espólio que era proprietário da área, ou seja, está em vigor a lei. E essa lei só pode ser construída 2.000 metros quadrados. Não adianta nada a prefeitura dar uma área por IPSM, no valor aqui, no montante de 14.056 mil metros quadrados, se é uma lei do Djalma aqui nessa casa que só pode construir 2.000 metros quadrados. Só para concluir. Conclui, vereador. Então, eu não fiz um voto separado, senhor presidente, só para que a CEPLAN, para a Prefeitura de Goiânia, encaminhasse para nós, questão de segurança jurídica, a documentação, todas as documentações, os certidões de registro de imóveis, os documentos lá, mas eu fui voto vencido lá na comissão ontem. Nós não podemos votar, pegar áreas vulneráveis, nós temos que ter a certeza e a documentação das áreas que estão sendo apresentadas. A questão do bosque, das outras situações que era da região do Aldeia do Vale, já foram destacadas e trocadas, então não tem esse mérito. Concluindo, vereador. Essas outras áreas aqui, senhor presidente, nós precisamos de documentação para ter a certeza. Não obstante, né, a prefeitura alegar que não houve registro, mas a lei está em vigor, o contrato não foi revogado, a documentação está aqui, inclusive, com o projeto de lei dessa casa. A lei é a lei número 9.946/2016, está em vigor, desafetando, e outra coisa, autorizando a permuta com espólio. Isso aqui gera uma insegurança jurídica e o ato é jurídico e vinculado. Nós temos que revogar essa lei para que a prefeitura apresente essas áreas. E a gente precisa ver qual... 15 segundos, vereador. Precisamos ter a segurança jurídica, senhor presidente, todos os vereadores da base, oposição, o senhor é formador de opinião, para que mande só as documentações para a gente ter a certeza do que está dando por PSM. Nós não podemos apresentar áreas que a gente não tem a segurança jurídica, igual aconteceu, né? Então, eu vou apresentar esse requerimento para sobrestar o andamento do projeto. Vereador, já que o senhor me dirigiu a palavra, eu tenho a dizer a Vossa Excelência que existe a certidão do dia 12 de setembro de 2018, há exatamente 8 dias atrás, do cartório de registro de imóveis, que a área é do município de Goiânia, razão pela qual eu vejo que a discussão é desnecessária. Uma lei que desafeta a área, ela só trata da destinação inicial, ela não é ato jurídico, ela destina a área para qualquer situação que o prefeito ou a prefeitura irá construir. Não vejo problema algum desafetar e colocar à disposição do Executivo. Se o Executivo não fez a transferência da propriedade, ela pertence ao rol de patrimônio do município. Há a certidão emitida pelo cartório, com 8 dias, ponto final na discussão. Vereador Omar Conselheiro. Oi. Ô, presidente, como o vereador Anselmo aí fez uma bela lembrança aí, eu quero também que conte, em registro aí, viu, vereador Anselmo, a presença do doutor Elísio Gonzaga,
o qual eu tive o privilégio de trabalhar com ele na década de 90. Foi meu patrão lá no Procon Goiânia. Então, é um prazer ter o senhor aqui, viu, doutor Elísio? Um abraço, que fique registrado aí. Parabéns, vereador. Vereador Carlinhos Café. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor prestasse atenção aqui, vereador Anselmo, a todos os vereadores. Ontem nós entregamos o relatório da reestruturação da Previdência, foi votado. E eu, como relator, porque foi dito ontem, por vereador que me antecedeu, que ele teria a certidão de registro das duas áreas que ele estava acusando, senhor presidente. Ele disse que, inclusive, a prefeitura não tinha dinheiro, que, se preciso fosse, ele pagaria do bolso dele R$100. E eu gostaria de dizer que eu tive um cuidado muito grande na hora de fazer o relatório. Essas duas áreas que o nobre vereador está dizendo, eu estou aqui, vereador Zander, com a certidão devidamente atualizada. Quero dizer mais, para concluir, senhor presidente. Conclua, vereador. Que a hora que você vai adquirir um imóvel, a primeira coisa que você tem que fazer é no cartório de registro. Não cabe a mim saber se outra escritura você pode ter 30, registro é só uma. Cartório faz escritura. Agora, eu quero dizer que, como relator, eu tive o cuidado, vereadores, de ter a certidão que está em minhas mãos no cartório de registro. Então, não aponte irregularidade, antes, para concluir, senhor presidente, não aponte irregularidade nos vereadores que fazem parte dessa comissão, antes de ter na sua mão, porque cartório tem fé pública, a não ser que essa certidão, o cartório equivocou, falsificou, essa certidão é legítima. Agora, a discussão de questão outras e o projeto, ele dá garantia ao IPCM e aos seus diretores e conselho de, em qualquer momento, transferir ou para que seja consolidado essa reestruturação. Vereador Carlos Salim. Senhor presidente, André Azeredo, muito bom dia a todos os vereadores. Senhor presidente, eu apresento agora um requerimento solicitando o sobrestamento do projeto de lei complementar número 31 de 2018, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, para que os vereadores possam fazer uma análise minuciosa de cada uma das áreas públicas listadas, tendo em vista que já são 38. O senhor é do mercado imobiliário, o senhor conhece a cidade de Goiânia, e eu acho que esse projeto tem que passar pela Comissão de Habitação e Urbanismo para nós analisarmos cada uma das áreas. Pode ter havido equívocos, um bosque em frente ao Aldeia do Vale valendo 104 milhões de reais, enfim, sim, tirou, mas agora são 38 e é necessário que nós coloquemos uma lupa e analisemos bem que áreas são essas. Vereador delegado Eduardo Prado. Presidente, é o seguinte, o ato administrativo, ele é perfeito. No momento que o vereador Carlinhos fala isso aí, eles deviam ter averbado, porque eles já usaram a área da desembargador Emílio Pova, ou seja, a prefeitura já usou e já executou a parte do contrato firmado aqui e pela lei. Isso é crime de responsabilidade, na verdade. Se o prefeito apresentar isso aqui, ele está insurgindo em crime de responsabilidade, devia ter averbado no cartório. Eles já utilizaram a área do espólio já para a expansão da marginal. O ato jurídico é perfeito, doutor, inclusive a senhora foi a relatora da lei. O prefeito, se fizer isso, está cometendo crime de irresponsabilidade. É crime. É crime. O vereador Carlinhos Café está apresentando a certidão, a prefeitura errou, ela tinha que ter feito a averbação. Utilizou a área negociada para expandir a questão da marginal e não cumpriu o contrato e não cumpriu a lei. Isso aí é crime de responsabilidade, vereador Carlinhos. Ele deveria ter averbado lá. Não, o senhor não, estou falando do prefeito. Deveria ter averbado. Se apresentar essa área, é crime de responsabilidade, é pior. Convido o vereador Paulo Magalhães a fazer uso da palavra por 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, população que se encontra aqui na galeria, imprensa escrita, falada, televisada e redes sociais. O que me traz nessa manhã aqui hoje, Exídio, é para falar sobre a eleição. A eleição mais fria que aconteceu até hoje na história deste país. Onde os políticos estão nas suas tocas, sem direito de andar na rua, Exídio. Anselmo Pereira, 8 ou 9 mandatos nessa casa. Os políticos estão sem jeito de chegar de frente com o cidadão. Por que isso, Anselmo? Acomodação do poder. Camarada ganhou eleição, não tem que dar satisfação para o eleitor. Eu tenho que esconder do eleitor. Eu não posso trabalhar para o eleitor. Aí eu fico aqui me perguntando, Anselmo Pereira, nós que não temos hora para sair de casa, mas não temos hora para chegar, e que lutamos de segunda a domingo, Anselmo. Eu, graças a Deus, doutora Cristina, não vou dar conta de visitar os lugares que as pessoas estão nos convidando. E olha, os deputados federais entraram nas suas tocas e não dá satisfação para os estaduais. Aliás, eles querem que nós patrocinamos a campanha deles. Olha, aqueles deputados que votaram contra a classe trabalhadora, que queriam votar contra a reforma da Previdência e que não teve oportunidade porque o povo não deixou, está aí e o povo vai cobrar a conta, doutor Cristiano. Uma parte, nobre amigo Exídio. Vereador Paulo Magalhães, parabéns, Vossa Excelência, pelo esse pronunciamento. Eu só queria fazer um alerta. Fala caixa 1, caixa 2, mas o que mais está tendo é caixa 3 nessa eleição. Por que caixa 3? É o fundo partidário, é o meu dinheiro, é o dinheiro do povo que está dando para os candidatos. Da onde vem o dinheiro do fundo? Não é do povo? Do contribuinte. E do povo está bancando a campanha de vários políticos por aí. Você já viu falar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões? Da onde vem esse dinheiro? Vem do bolso do povo. Não é o caixa 1, nem o caixa 2. Esse deve ser caixa 3, que vem diretamente da União. O dinheiro que vem do povo vai para a União e vai para os políticos. É uma pena que só os grandes estão fazendo caixa 3. Os pequenininhos é caixa 0. Obrigado. O que mais me alegra, doutora Cristina, por favor, só a mesma. O mais me alegra é que eles armaram um arapuca e caiu para eles. Diminuíram o espaço de fazer campanha e não estão dando conta mais de fazer visita no interior. Não tem espaço mais para nada. Falta apenas 17 dias, meu amigo Zander. E para os novos candidatos, e aliás, aqueles raposão do Congresso Nacional, meu amigo Diamantino, os raposão, vamos criar uma lei para evitar que vamos renovar a casa. A arapuca caiu em cima deles, porque eles não têm como sair nas ruas para enfrentar a população, que falta saúde, que falta segurança, que falta educação, que falta transporte coletivo. E aí, minha amiga Sabrina, nós aprovamos aqui um projeto, parece que da Tatiana, sobre o corte de energia e de água. Doutora Cristina, na sexta-feira chegaram na minha casa, 6 horas da tarde, e meteram o alicate na minha luz. Sabe por quê? Eu peguei o talão de luz enganado, paguei o que vai vencer e o que estava vencido eu não paguei. Se eu depositei para eles um crédito do que vai vencer, eles não teriam direito de cortar minha luz. Aí meu filho pegou a lei e mostraram para eles que sábado e domingo, e sexta e sábado e domingo não pode cortar a energia. Tiveram que ligar na hora, Diamantino. Mas isso é a falta de respeito com a classe trabalhadora, com o aposentado, que às vezes atrasa 2, 3 dias, e na sexta-feira eles fazem questão de deixar aquela família no escuro e sem água. Esse é o capricho daqueles que estão no poder. Diamantino, quem tinha um carrinho de 10 anos de uso não pagava IPVA. Mas esse governo que saiu agora,
que é candidato a senador da República, implantou novamente que os carros antigos deveriam pagar IPVA. Quantos amigos meus perderam o carro que estão lá nos depósitos? E uma outra coisa de abusiva que eles estão cometendo é pegar os carros e botar na prensa, sem dar direito ao cidadão. Por que não fazer um leilão vendendo aqueles carros com preço mais barato para que o cidadão pudesse recuperar seu automóvel ou sua motocicleta, Diamantino? Vai no pátio do Detran, vai nos pátios aí dos postos policiais de rodoviário, para vocês verem a quantidade de carro apodrecendo ali, sem que a pessoa... A multa, doutora Cristina, é mais cara do que o valor do carro. Então não tem como tirar. Então, de forma, Zander, eu fico aqui me perguntando, ainda bem que eu estou encerrando a minha participação pública. Em 2020 não disputarei mais eleição, que eu tenho vergonha de falar que sou político. Pelo que nós temos nesse país, a desonestidade, as corrupções. Você vê no programa da TV Globo, doutora Cristina, o cidadão não sabe nem falar lá no interior, ele fala assim, sou contra a corrupção, estão nos roubando, as merendas escolar, deputado tem coragem, prefeito e governador, de roubar a alimentação das crianças nas escolas. Que ponto chegamos? A falta de creche, falta que as mães hoje não podem trabalhar, porque seus filhos são entregues para a droga, para a prostituição. E fora uma coisa, doutora Cristina, nós criamos um projeto do cuidador, que vai se comemorar dia 5 de setembro. As famílias estão entregando os seus velhinhos para a casa de asilo e abandonando lá, doutora Cristina, sem dar assistência, faltando com amor daquele que cuidou dele desde criança até a idade que está, o pai e a mãe não deixam de cuidar. Isso que eu falo todos os dias. Como é que eu posso continuar sendo político onde o poder não é a favor dos menos favorecidos, onde o poder é somente para orar para o próprio umbigo, como a doutora Cristina citou um dia aqui? Não estou nessa casa para enriquecer. Estou nessa casa, desde o dia que entrei, usando meus limites que eu tenho na caixa, para ajudar uma pessoa numa cesta básica, num bujão de gás, num talão de luz, num talão de água, no aviamento de uma receita, no sepultamento de um ente querido. E essa semana, foi ontem, nós aprovamos um projeto daqueles que furam a cova para enterrar o ente querido nosso e que não tem direito de ter uma luva, de ter uma máscara de proteção e nem salário. Tiraram todas as vantagens daqueles que realmente não têm respeito das autoridades. Os nossos cemitérios municipais é realmente uma casa de viúvo abandonado. Não tem entrada, não tem manutenção, é sujo, é imundo, é escuro, falta segurança. O cemitério aqui do parque transformou em terreiro de macumba. Não tem muro. E de repente, onde está o dinheiro que nós pagamos nossos impostos, Anselmo Pereira? Onde está o dinheiro que nós pagamos nossos impostos do IPVI, do PTU, do IPTU, ISS, Anselmo Pereira? E agora, com muito sacrifício, nós estamos terminando a praça no Celina Parque. E por incrível que pareça, recebi a relação das praças que vai pagar o IPSM, localizado na Avenida Circular, CP 26, setor Celina Parque. Uma praça praticamente pronta, vai ser entregue para pagar a dívida do IPSM. E ainda tem vereador cara de pau, que defende a coisa irregular. Olha, eu tenho 3 mandatos nessa casa. Estou completando o 4º. Anselmo Pereira, mas tem vereador que nunca mais volta nessa casa. Primeiro, não tem frequência. Segundo, não conhece as leis. Terceiro, são ignorantes. Quarto, pensa que são os poderosos. E olha, aquele que levanta a sua voz em cima dos humildes e que não tem humildade, viu, Clebinho? Que não tem humildade, vai pagar caro.
Portanto, o vereador Omar queria uma parte, eu vou citar seu nome porque meu tempo acabou. Conclua, vereador. Eu quero desejar sorte para aqueles que pensam em continuar na vida pública. Muda de comportamento, porque a população, hoje, através das redes sociais, estão ligadonas em vocês. Aqueles que pensam que escondem da população as maracutaias que fazem, serão cobrados amanhã na votação nas urnas. Lá você terá a sua sentença final, não de morte, mas de aposentadoria para sempre e nunca mais voltar à política. Muito obrigado. Vereador Omar do Conselho. Oi. Obrigado aí, viu, vereador, pelo cara de pau. Já fui chamado de tanta coisa aqui como vereador que... Presidente, aproveitar, eu quero pedir para fazer uso dos 5 minutos de liderança do partido. Tá bom? Obrigado. Obrigado aí, viu, vereador, pelo cara de... No momento oportuno, vereador. Depois, vereador. Com a palavra, a vereadora doutora Cristina. Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães, que acabou de descer da tribuna. Eu quero responder o vereador Osmar. Você não é chegou Osmar, de... não, é Omar. Omar, você chegou de saltar, não chamei você de cara de pau, não. Falando aqueles que matam serviço, aqueles que é gazeteiro, é cara de pau, sim. Vou trazer um vídeo de óleo de peroba para que eles possam passar nas suas caras. Não falei você, falei aqueles que matam a sessão. Vereadora doutora Cristina, bom dia. Bom dia mais uma vez, presidente André Azeredo, bom dia a todos os meus pares, a quem nos assiste pela TV Câmara, a toda a imprensa que nos acompanha nessa manhã. Vereador Paulo Magalhães, já é característico, né, vereador Paulo, esse discurso visceral, esse discurso apaixonado, esse discurso de quem é cumpridor dos seus deveres, né? Nós aqui temos uma responsabilidade grande com a população e, com certeza, as sessões, elas são o palco dos debates e das decisões, então é fundamental mesmo a nossa presença, mesmo porque sem a nossa presença não haveria nem quórum, né? E essa é uma marca importante dessa casa, vereador Paulo. Todos os mandatos e todas as presidências pelas quais eu passei, nós temos sempre quórum suficiente para abrir as sessões, o que é raro nas casas legislativas, né? Então, essa é uma marca importante da Câmara Municipal de Goiânia e a gente tem que sempre ressaltar isso. Como também é uma marca importante o voto aberto, que há quantos anos que é aberto aqui o voto. Aqui não tem como falar que votou de um jeito e votar de outro, né? Aqui não tem essa possibilidade. Também temos a tribuna livre, que é uma outra grande marca dessa casa, dando voz às pessoas, aos servidores, às organizações da sociedade civil, ao controle externo, social. Então, são marcas importantes. A gente vivencia um momento tão difícil da política brasileira, como Vossa Excelência destacou, mas nós também temos que falar o que há de bom, né? E isso são marcas boas da Câmara Municipal de Goiânia e, com certeza, uma grande escola. Quem quer aprender, aqui se aprende muito. E nós podemos usar esse saber, esse aprendizado, para ajudar a nossa tão sofrida população, a nossa tão desanimada população, a compreender e a ser amparada pelo poder público. Nós estamos aí, o vereador Paulo, o vereador delegado Eduardo Prado, o vereador Carlinhos Café, fizeram menção ao projeto do IPSM. É um projeto extremamente complexo, é um projeto com várias mudanças da legislatura, tira artigo, coloca artigo, emenda artigo, aditivo, há uma assessoria aí desconhecida da casa, tentando ajudar os vereadores a defenderem esse projeto, que para mim não tem defesa, é indefensável. Primeiro, porque ele não tem base jurídica. Segundo, porque quer zerar a dívida e começar outra. Não há solução enquanto a prefeitura não repassar o que lhe é devido, o que lhe é obrigação, nós nunca iremos zerar essa dívida. Ela zera e ela recomeça. O buraco começa a ser cavado novamente. O prefeito Íris aqui
da mesa diretora, da posição que ele ocupa durante as prestações de contas, ele disse da falência moral da política brasileira. E eu falei a ele, a falência moral está baseada, vereador Marquim, no fato de que a pessoa promete uma coisa e faz outra no exercício do mandato. Inclusive, entreguei a ele o projeto do plano de governo dele. Ele me justificou. O vereador Kleber se lembra, estava aqui presente, ele justificou. Falou, vereadora, isso foi feito às pressas. O PMDB não tinha candidato, eu era o único nome. Então, não dê muita importância para o meu plano. Ele foi feito às pressas. E assim está sendo o IPSM, vereadora Sabrina. Sem análise qualificada, sem vistoria nessas áreas, sem saber o que está sendo entregue, sem saber o que está acontecendo exatamente. Ninguém sabe tudo, realmente não sabe. Por isso que nós precisamos nos aprofundarmos, estudar, porque isso vai refletir na saúde do município e, especialmente, vai impactar na vida dos servidores e das servidoras públicas. Então, eu quero, aqui, mais uma vez, deixar claro o meu apoio a um projeto de reforma da Previdência no município de Goiânia, que é um regime próprio de Previdência, que foi uma lei sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e foi um modelo adotado por vários municípios brasileiros. Mas o problema é que a prefeitura, ao longo dos anos, as prefeituras deixaram de fazer o seu depósito, que é obrigatório. Então, nós precisamos ter, nesse momento, compromisso, nós precisamos, nesse momento, ter responsabilidade com a nossa cidade, com a nossa população. Sem dúvida, a reforma é importante, mas esse projeto é um projeto completamente conveniente para a prefeitura. E é um projeto todo emendado. Conversava até há poucos minutos com o doutor Elísio Gonzaga. E perguntei a ele qual a avaliação da auditoria, vereador Sargento Novandir. Ele me disse que a avaliação é a seguinte: perdem-se os dedos, mas ficam as mãos. Porque ele está acreditando nas emendas. Agora, emenda tem segurança jurídica absoluta. As emendas todas podem ser vetadas. Se a pessoa tem compromisso com o acordo, ela faz um substitutivo. Se tem compromisso com o acordo, tira o projeto e manda um novo correto. Agora, um projeto todo emendado, todo cheio de remendo, de contradição, entregando o que não tem. É fácil, né? Me lembra aquela piada, Sargento Novandir. Ah, se você tiver 10 carros, você me dá 5, dou. Se você tiver 2 casas, você me dá 1, dou. Se você tiver 10 camisas, você me dá 5? Não, 10 camisas não dou. Ué, mas você me dá casa, me dá carro, não dá as camisas? Mas as camisas eu tenho. É justamente isso que a prefeitura está fazendo. Ela está dando, vereador Jair Diamantino, aquilo que ela não tem, ou aquilo que já é público. Como que eu dou um pedaço de uma escola? Me expliquem. Um pedaço de uma escola. A escola está sendo desmembrada para entregar um pedaço para o IPSM. Uma escola que funciona bem. Vereador Emilson Pereira, que é defensor da juventude, e que acompanhou aqui, acompanha até hoje, prefeito Íris, uma das primeiras medidas, acabar com os estágios no município de Goiânia. Talvez seja o único município brasileiro que não tem estágio, que não valorize a juventude. E ele vem mais uma vez, entrega um pedaço de uma escola, que funciona muito bem, que eu conheço a escola, já palestrei lá. E é assim que se faz? Isso é um projeto correto? É um projeto que tem moral ou tem falência moral? Que é uma frase do próprio prefeito. Falência moral está baseada nisso. Falência moral está baseada em projetos que geram grande prejuízo para muita gente e um benefício para poucas pessoas ganham com isso, porque alguém está ganhando. Alguém tem um interesse muito
muito, mas muito pesado em cima da aprovação desse projeto. Então, fica a reflexão. Eu realmente não sou de falar nomes, dificilmente vocês vão me ver aqui apontando negativamente nomes. Agora, positivamente, convidando para reflexão, aí sim, vocês sempre vão me ver convidando. Porque eu, sentada dessa cadeira, por onde estou há 6 anos, aprendi muito. E tenho usado o meu aprendizado para exercer com responsabilidade, com compromisso e com dignidade meu mandato. Essa é uma grande escola. Essa é uma escola para passos cada vez maiores. Ou para a volta para o seu ofício diário, que não o exercício de um mandato. Então, fica a reflexão e, como se diz nas redes sociais, fica a dica. Muito obrigado. Vereador Zander Fábio, para que faça a leitura dos projetos constando na ordem do dia. Senhor presidente, projeto 025, de autoria do prefeito municipal, quórum absoluto, é um veto integral ao autógrafo de lei 039/18, oriundo do projeto de lei 428/17, de autoria do vereador Anderson Salles, que dispõe sobre a obrigatoriedade do estabelecimento que comercializem alimentos prontos para consumo, informe sobre a presença de glúten e da outras providências. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o relator foi o delegado Eduardo Prado, e a conclusão é pela manutenção do veto. Então, votando sim, mantém o veto, votando não, rejeita o veto. Em discussão. Discutir a matéria, vereador Anderson Salles. Bom dia, senhor presidente André Azeredo, bom dia, nobres pares dessa casa, a imprensa, todos que nos visitam na galeria. Senhor presidente, quando eu fui procurado aí por um grupo de pessoas portadoras da doença celíaca, eles me falaram da gravidade dessa doença, sabe? E me comoveu na situação que muitas pessoas são privadas de alguns alimentos que têm trigo, né? E o projeto de minha autoria prevê que as cantinas das escolas particulares, as do município também, disponibilize pelo menos uma opção de lanche sem glúten e deste modo que não vai onerar e nem crie despesa alguma para a administração pública. Visa atender os portadores dessa doença de celíaca, que no Brasil hoje atinge frequentemente 1 para cada 681 pessoas, né? O glúten é uma proteína, senhores vereadores, encontrada no trigo, na aveia, na cevada, no centeio e seus derivados, como massas, pizzas, bolo, pães, biscoito e alguns doces, alimentos comuns e de uso cotidiano pela população brasileira e presente em todas as cantinas. O consumo do glúten pelos portadores dessa doença provoca irritações na camada mais interna do intestino, podendo causar anemia, vereador Jair Diamantino, podendo causar osteoporose, vereador Emilson Pereira, podendo causar artralgia, epilepsia, neuropatia periférica, úlcera aftosa, perda de peso. Os alunos, durante o período, o vereador Leto Kleber, que é presidente da nossa comissão aqui da educação, de aulas, não têm uma opção de comprar o seu lanche em outro lugar, podendo até se sentir excluídos por não poderem consumir os produtos comercializados, diferente de todos os outros colegas. Entendo que para quem não sofra com restrições alimentares, é difícil mesmo entender a envergadura desse projeto, que passam, porque não são essas pessoas entendedoras dessa doença e não passam pelo mesmo constrangimento que elas passam. Imagine chegar a um estabelecimento e não poder consumir nenhum produto. É o que eles passam. O projeto foi vetado com o argumento que ele não observa o princípio
constitucional da livre iniciativa, como ocorre já no STF, que já decidiu que não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência, das liberdades, legitimam ainda que, excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. De acordo com esse princípio, vereador Omar, que foi conselheiro tutelar, vem o princípio da dignidade humana. No caso, devemos considerar que o princípio da livre iniciativa é mais importante que o direito à saúde e que o direito das crianças? Nós fomos defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles têm direito, sim. Eu quero dizer aqui, para resumir esse projeto, porque eu peço aos nobres pares que possam derrubar o veto pelas crianças, pelas pessoas, vereador Alisson Lima, que são privadas quando estão na sua instituição educacional por não ter lá um lanche adequado. O portador do doença pode comer? Veja a dificuldade. Qual que é a dificuldade de uma cantina, de uma escola, de colocar lá? Olha o que eles podem comer, vereador Sargento Novandi. Eles podem comer pão de queijo, eles podem comer bolo de fubá, eles podem comer pamonha, eles podem comer peta, eles podem comer o mané pelado, eles podem comer o bolo de arroz, eles podem comer tapioca, eles podem comer o cuscuz. E por que esse projeto então não pode ser aprovado? Por que nós não podemos aqui, de acordo com o artigo 30, que fala das garantias que os municípios têm, que o município pode legislar, sim, em causas de interesse local, inciso 1 do artigo 30. Artigo 2º diz que nós podemos suplementar a lei federal, sim, para poder adequar as leis estaduais e municipais. Apresenta um projeto para aqueles que têm a doença celíaca e simplesmente o prefeito veta um projeto, não se preocupando com as crianças que estão lá, que não têm uma opção diferente para poder comer e não podem sair da instituição para comprar fora da cantina. Então, esse projeto visa regulamentar condições de direitos iguais a todos. Eu peço, então, aqui, que vocês possam entender que, principalmente as nossas crianças, elas podem ter, sim, uma opção lá na cantina para poder se alimentar, porque elas não podem ter dificuldade em chegar lá e não poder comer uma pizza, um enroladinho de queijo, porque isso tem o quê? Tem o trigo, e o trigo faz mal para eles. Não vejo dificuldade nenhuma de aprovar um projeto desse. Lá no Congresso tem um projeto tramitando lá que está proibindo vender até refrigerante. Entendeu? Então, quero dizer para vocês, nobres pais que estão aqui nessa casa, que nós estamos aqui pensando nessas crianças. Na criança e do adolescente, a qual fui conselheiro por 2 mandatos e defendi ela, como o Omar defendeu, como o vereador Vinícius dessa casa defendeu, e eu tenho certeza que todos aqui que estão defendem também a criança. Não vejo dificuldade nenhuma em café, de colocar um pão de queijo numa cantina, um bolo de fubá. Dou uma parte ao vereador Alisson Lima. Bom dia, vereadores. Obrigado pela parte, vereador Anderson Bocão. Vereador, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência, porque o projeto de lei de Vossa Excelência é importante, ele é mais ou menos similar ao que eu apresentei nessa casa e que foi vetado pelo prefeito, né? Depois, a Câmara aqui, os vereadores acabaram também aqui mantendo o veto do prefeito em algo que é muito importante. Mais de 70% das doenças adquiridas pelos seres humanos, elas são adquiridas por contaminação, na verdade, né? Principalmente pelas mãos sujas. E aí eu entrego um projeto de lei nessa casa aqui para poder colocar kit de higiene nos estabelecimentos públicos, entre públicos e comerciais também, de grande concentração de pessoas. E, para minha surpresa, o projeto foi vetado pelo prefeito, depois voltou para essa casa e aqui o nosso colegiado aqui acabou mantendo o veto do prefeito. Então, para você ver realmente que, às vezes, uma coisa simples, que pode resultar em um impacto social muito grande, ajudar as pessoas, como esse projeto aqui do vereador, aí o prefeito veta. E a minha maior surpresa também é o seguinte, é ver que temos um festival de vetos aqui hoje, hein? E boa parte desses projetos de lei que estão voltando para cá no formato de veto do prefeito, são de vereadores da base do prefeito, vereadores que seguraram o mundo aqui na semana passada por conta da reforma da Previdência. Então, obrigado, vereador Alisson Lima, pela colaboração.
quero que os nobres pares sensibilizem. Não sei se eu consigo derrubar o veto do prefeito aqui, mas eu quero deixar bem claro aqui, em tom bom, para as pessoas ouvirem que eu fiz a minha parte. Vocês, portadores dessa doença celíaca, sabem muito bem a importância desse projeto. Eu ouvi vocês de forma respeitosa. Ouvi o seu projeto, fiz o projeto, apresentei. Foi vetado e eu peço aqui a sensibilidade dos nobres pares, se puder ajudar as crianças que estão lá nas escolas, as pessoas que têm essa enfermidade, que elas possam ver por elas e salvar a vida. E esse negócio de princípio, do direito à vida, sobrepõe a todos os outros princípios, porque o que vale é a vida. Vai lá entender uma pessoa que tem essa enfermidade. Vai lá, vereador Paulo da farmácia, vê o que eles passam. Perda de peso, um monte de enfermidade, porque o trigo traz. Ele não pode ter numa cantina um pão de queijo, um bolo de fubá. Aí, sinceramente, é como diz o vereador Lucas Quitão aqui um dia, é a inversão de valores, é o poste que vai e mija no cachorro, é a banana que vai com o macaco, e vai varando aquela bagunça, e aí, cada dia que mais que passa, o parlamento fica desacreditado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O momento é oportuno para discutir o veto. Está em discussão. Em discussão, em votação. Vereador Tiãozinho Polo, líder do governo, para orientar a bancada. Uma vez que na CCJ o relatório aprovado é pela manutenção do veto, sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Vereador Tiãozinho Polo. Bom dia, presidente. Bom dia, novos pares. O vereador Anderson Bocão explicou a importância desse projeto e eu repito aqui ao novo vereador, eu vou acompanhar, manter o veto do prefeito, sou líder do prefeito, e fique na consciência, como eu sempre falei ontem, vereador Bocão, fica à disposição para votar e achar necessário o projeto de você. Eu vou acompanhar o prefeito como eu sou líder, mas os vereadores voltam à disposição pela importância do projeto. Está em discussão, está em votação, perdão. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Encerrada a votação, sim 3, não 18, total 22, derrubado o veto. Pois não, vereador? Declaração de voto. Senhor presidente, só para agradecer aos novos pares que entenderam, né, a importância desse projeto, eu quero dizer muito obrigado a vocês, às crianças, aos adolescentes que são portadores dessa doença celíaca, agradeço também a todos, viu? Muito obrigado, Omar, obrigado a todos, senhor presidente. De nada. Questão de ordem, vereador Sargento Vandir. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata a visita honrosa do nosso vereador por Trindade, meu amigo Fernandinho. Seja bem-vindo a essa casa e faça isso sempre. Você é muito bem-vindo aqui nessa casa de lei. Obrigado pela sua presença. Vereador Omar Conselho. Oi. Vereador Anderson Salles, meu amigo, foi companheiro de conselho tutelar. Aqui eu te falo uma coisa. Tudo que se referir à Lei Federal 8.069, que rege o Estatuto da Criança e Adolescente, você pode ter certeza, se for para o bem das crianças e adolescentes, meu voto vai ser de acordo com o que esse aí. Tá ok? Um abraço. Obrigado. Vereador Zander Fábio.
Projeto 027, de autoria do prefeito municipal, um veto ao autógrafo de lei número 043/2018, que é oriundo do projeto de lei 033/2017, de autoria do vereador Carlim Café, que dispõe sobre a liberação dos veículos de transportes escolares cadastrados no órgão municipal competente a transitar nas faixas exclusivas de ônibus. O autor é o prefeito municipal, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o relator, o ilustre vereador Tiãozinho Porto, e a conclusão é pela manutenção do veto. Em discussão, para discutir a matéria, vereador Carlim Café. Senhor presidente, na realidade, eu quero só avisar os colegas aqui que já foi construído pelo Passo, nós iremos assinar na segunda-feira esse decreto pelo município de Goiânia, pelo prefeito Elis Rezende. Então, podemos manter o veto, que já está resolvida essa situação, onde todos do transporte escolar, que faz o transporte dos nossos filhos, vai ser efetivado na segunda-feira, vereador Zander. Ok? Está em discussão, em votação. Aqueles que votarem sim, mantêm o veto, votarem não, rejeitam o veto. Em votação. Está em votação. Solicito os vereadores que votem em favor. Sim, mantenham o veto. Não, rejeita o veto. Um minuto para encerrar a votação. Encerrada a votação, sim, 18, não, 0, total, abstenção 0, total 18. Mantido o veto. Projeto seguinte. Projeto 040, de autoria do prefeito municipal, um veto parcial ao autógrafo de lei número 086/2018, oriundo do projeto de lei 283/17, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que altera a lei 9.958, de 12 de 12 de 2016, que dispõe sobre as sanções a serem aplicadas à empresa em que for constatada a existência de trabalho escravo ou infantil. Autor é o prefeito municipal, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o relator, o ilustre vereador Tiãozinho Porto, e a conclusão é pela manutenção do veto. Em discussão, em votação. Por orientar a bancada, vereador Tiãozinho Porto, líder do governo. Presidente, como é um veto parcial, eu peço à bancada aí que mantenha o veto do prefeito, votando sim, presidente. Em votação, sim, mantenha o veto, não, rejeita o veto.
É um artigo só, irmãzinha. Mas é só um artigo. Vocês dois é casadinho agora? Pois não? Encerrada a votação, sim, 15, não, 3, abstenção 0, total 18, mantido o veto. Projeto seguinte. Projeto 056, um veto integral ao autógrafo de lei número 116/18, oriundo do projeto de lei 10/17, de autoria do vereador Alisson Lima, que estabelece tempo máximo de espera nos pontos de ônibus, para os usuários do transporte coletivo do município de Goiânia e da outras providências. O autor é o prefeito municipal, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a relatora é a vereadora Priscila TJ, e a conclusão é pela rejeição do veto. Então, votando sim, senhor presidente, vota com o relator, vota pela rejeição do veto. Votando não, mantém o veto. Em discussão, o vereador Alisson Lima discutir a matéria. Mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores, presidente André Azeredo, demais vereadores. Eu gostaria também de pedir o apoio dos vereadores que estão nos seus gabinetes, que possam vir aqui para o plenário para poder me ajudar no sentido de derrubar esse veto. É um projeto de lei importantíssimo para a nossa capital. Hoje nós temos, infelizmente, um dos piores sistemas de transporte coletivo desse país e um dos aspectos mais degradantes desse sistema de transporte coletivo aqui da nossa capital, vereador Carlos Salim, é a questão da pontualidade. Pontualidade, da frequência dos ônibus. Isso é muito sério. Em qualquer lugar que se preze desse mundo, em qualquer lugar que tem um transporte público digno oferecido para a sociedade, a questão do horário é levado ao pé da letra. E eu entrei com esse projeto de lei no sentido, na verdade, de provocar as empresas do transporte coletivo a terem mais responsabilidade para com o cidadão. E aí, na verdade, o pano de fundo disso tudo aqui é uma multa. É uma indenização para as pessoas que forem lesadas no dia a dia, vereador Zander. Quando vão para um ponto de ônibus, passa 15 minutos, passa 20 minutos, meia hora, 1 hora e até mais. Pouco tempo atrás, estávamos eu e minha equipe, né? O Rafael, que é meu assessor, minha testemunha ocular desse caso, estávamos fazendo uma transmissão de Facebook no terminal de Trindade, que é um dos maiores terminais aqui, aliás, um dos mais importantes terminais aqui da nossa região metropolitana, e, vereadores, tinha pessoas esperando há 2 horas pelo ônibus. A pessoa sai 6 horas, 18 horas do seu trabalho, aí vai para algum terminal do Eixo Anhanguera, chega lá em Trindade por volta das 7, 7h30 da noite e espera mais 2 horas para poder embarcar num ônibus, para poder chegar na casa dela. Isso nós constatamos, vereadores, em um terminal aqui de Goiânia. Aí agora há pouco estava ouvindo de um vereador, de um par nosso aqui, de um colega nosso, que, infelizmente, nós, vereadores, nós não temos poder para poder legislar sobre as operações do transporte coletivo da CMTC. Eu peguei o contrato, a licitação toda do transporte coletivo, logo que eu tomei posse como vereador, tive cuidado de analisar, de capa a capa, toda a licitação do transporte coletivo aqui da capital, e em canto nenhum eu vi impedimentos jurídicos para a atuação do vereador em relação à legislação. Eu não vi. Se tiver na licitação do transporte coletivo, que dá atribuições, inclusive, para a CDTC, que é a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, poder gerir, poder deliberar sobre alguns aspectos do transporte coletivo, se lá tiver alguma cláusula, algum item, retirando desse legislativo de poder legislar sobre o transporte coletivo, vereador Zander, sinceramente, aí eu vou falar uma coisa para vocês. Lá atrás, os vereadores deram uma facada nos próprios pés, um tiro nos próprios pés, porque a Câmara de Vereadores foi convidada na época, teve a atribuição
de estabelecer, inclusive, toda a minuta da licitação, enfim, todo o ordenamento da licitação, e aí retirando do vereador o poder de legislar sobre operações do transporte coletivo. Enfim, mas eu li o contrato, toda a licitação, de capa a capa, e não encontrei nenhum impedimento. Uma parte ao vereador Zander. Vereador Alisson, o poder dessa turma aí do transporte coletivo em Goiânia é muito grande, nós sabemos disso. E só para dar um dado a Vossa Excelência, e Vossa Excelência inteligente como é, e tendo esmiuçado todo o contrato, que é o famoso contrato, tem um peixinho que chama pacu, né? Aí, não vou nem falar, as empresas entram com o par e a sociedade paga o pato. Então, vereador, o vereador, mesmo que o contrato dissesse, em alguma cláusula, se ele fosse leonino e dissesse que o vereador não pudesse legislar sobre o transporte coletivo, a Constituição, que é a nossa carta magna e que sobrepõe a todas as atribuições, ela diz que o vereador, quando há o interesse social de proporções, de interesse do povo, e quando nós mexemos com a segurança do cidadão, o vereador legisla sim, inclusive de matéria de cunho financeiro. Então, Vossa Excelência terá meu apoio nesse veto, Excelência. Obrigado, vereador Zander. Já vou conceder uma parte também para o vereador Anderson Salles, Bocão. Um dos itens que me chamou a atenção, vereadores, nessa questão da licitação, repito, que eu tive o cuidado de ler várias vezes de capa a capa quando tomei posse como vereador. Por exemplo, competência sobre manutenção de pontos de ônibus. Plataformas. É de quem? Não está especificado no contrato. Não existe uma responsabilidade atribuída lá. É a Deus dará. Depende da boa vontade do poder público municipal, se quer ou não construir um ponto de ônibus, se quer ou não reformar um ponto de ônibus, uma plataforma, porque as empresas, elas não têm responsabilidade nenhuma. Ou seja, é uma parceria maravilhosa, é uma ilha de fantasia. Nós, há cerca de 10 anos, passamos uma concessão para a CDTC poder deliberar sobre o transporte coletivo. Lá ficou claro que as empresas que assinaram na época o contrato, Rápido Araguaia, HP, etc., a cooperativa também, né, que faz parte também, está integrada nesse pacote todo, elas não têm responsabilidade alguma com ponto de ônibus, já concedo uma parte para o vereador Paulo Magalhães, não tem responsabilidade alguma com ponto de ônibus, com terminais, com absolutamente nada, apenas em lucrar, em arrecadação, vereador Jair. Apenas em arrecadação e mais nada. Aí, voltando à questão dos horários de ônibus, da frequência, que é muito importante a sociedade ter realmente algum mecanismo de defesa, eu tive cuidado de estabelecer aqui nesse projeto, além do tempo de espera, multa, indenização, vereador Anderson. Indenização que deve ser paga, no meu modo de ver, inclusive está aqui no projeto, ser paga para o cidadão. Não adianta essas multas ficarem caindo nesses fundos, fundo Y, fundo X, fundo A, fundo isso, né? Esses fundos, enfim, a gente nem sabe para onde que vai esse dinheiro. Então, a minha intenção, na verdade, é provocar essa discussão aqui na casa, que nós aprovamos esse projeto de lei e que as multas sejam atribuídas e voltadas para o cidadão. Uma parte para o vereador Anderson Bocão. Nobre vereador Alisson Lima, eu sou um vereador de bairro, bairrista. E o que eu mais, inclusive ontem, numa reunião, ontem eu estava numa reunião política e o pessoal reclamando justamente do transporte coletivo, das linhas de ônibus e principalmente do tempo que eles ficam no ponto de ônibus esperando aquele coletivo. Tem total e restrito apoio meu, viu, vereador? 100%, porque eu sou do bairro e eu tenho ouvido muitas reclamações. Eu tenho certeza que outros vereadores que aqui estão também escutam da mesma forma as reclamações do povo. Então, vou estar com o senhor nessa matéria, porque, em resposta a todos aqueles eleitores que me ajudaram a estar aqui, que me cobram que o ônibus demora a passar, que eles perdem o horário para ir por causa do serviço, chega atrasado, tem meu apoio e quero parabenizar o senhor pelo projeto. Infelizmente, foi vetado, mas a gente está aqui para ajudar o senhor. Obrigado, vereador Bocão. Uma parte, o vereador Paulo Magalhães. Eu só queria saber se quando foi feita a licitação, se houve realmente regras
que eu acho que o contribuinte que pega o ônibus tem que ter realmente o suporte, um ponto de ônibus decente para esconder do sol e da chuva, porque essas arapuquinhas que eles armaram aí não atinge. Se chove, ele molha. Se tem sol, ele está debaixo do sol. E assim mesmo não tem. Por exemplo, no Buenas Vistas, é um bairro grande, tem apenas 3 ou 4 pontos. Quer dizer, é uma falta de vergonha, porque ganham muito dinheiro. Tanto é que o Dilonzinho construiu até aquele shopping na Anhanguera, que realmente foi num lugar errado, e deu com os burros na água, vai quebrar o restinho agora. Então, de forma que tem que aplicar o dinheiro é no transporte, na melhoria do transporte. Quero parabenizar Vossa Excelência. Pois é, a empresa mais pobre que tem no transporte coletivo, vereador Paulo, é a Cotego, que já tem quase 15 anos que está operando já no transporte coletivo aqui da nossa capital, que é a menor lá no fatiamento do contrato. Todas as demais empresas são muito ricas, na verdade são impérios construídos aí há décadas e o cidadão sendo cada vez mais prejudicado. Então esse projeto de lei é para colocar tempo de espera, 20 minutos de segunda a sexta para a pessoa poder esperar no ônibus, meia hora aos sábados e domingos e dia de calamidade pública, chuva, esse tipo de coisa, fatores naturais, 1 hora o tempo de espera. Caso o cidadão, vereador Omar, seja prejudicado em relação aos horários, ele vai entrar com um recurso, com um processo. O monitoramento é via aplicativo e a indenização vai para o cidadão, porque é o cidadão que é prejudicado. No ano passado, em 2015, uma senhora aqui em Goiânia perdeu uma consulta médica, entrou com um processo na justiça e recebeu indenização de R$ 3.500. Ou seja, já existe realmente um entendimento do Brasil que o cidadão precisa ser respeitado. Para concluir, presidente, por favor, 1 minuto. 1 minuto, vereador, conclua. Obrigado, presidente. Eu gostaria, então, de pedir aos vereadores que estão nos seus gabinetes que possam comparecer aqui ao plenário para poder votar, me ajudar a derrubar esse veto do prefeito, porque é importante demais apresentarmos aqui algum tipo de resposta concreta para a sociedade de que esse problema de atraso de ônibus ele está com os dias contados. Em qualquer lugar do mundo que se preze em relação ao transporte coletivo, vereador Anselmo, a questão do horário, da frequência, da pontualidade é algo muito sério, é contratual, sob risco de penalidade para as empresas que desrespeitam. Uma parte ao vereador Anselmo Pereira. Eu fui em país latino-americano no ano passado. Você marca que vai pegar o ônibus ou o metrô às 10h32. 10h32 e está na sua porta. Ninguém acredita que é assim. Então, tem que realmente exigir a pontualidade. Aprovando essa matéria e, se for promulgado, tem que fazer cumprir. Isso é fundamental para o usuário. Obrigado, vereador. Eu peço, então, para os vereadores que derrubem o veto do prefeito. Em discussão. Para discutir a matéria, vereador Omar do Conselho. Oi. Vereador Alisson Lima, é nobre o seu projeto aí. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou ficar aqui ainda como vereador, mas eu quero, viu, Alisson? Eu quero estar aqui presente para ver se vai realmente respeitar esse seu projeto aí, porque em Goiânia eu não vou acreditar não, só o que depender de mim aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou votar a favor. Mas eu quero ver funcionar isso aqui em Goiânia, porque é uma máfia isso, trem. Em discussão, em votação. Aqueles que votarem. Seu presidente, para instruir a mesa e os nobres pares, aqueles que votarem sim, mantêm o veto. Perdão, aqueles que votarem sim, rejeitam o veto. Aqueles que votarem não, mantêm o veto. Vereador Tiãozinho Porto, líder do governo, por orientar a bancada. Presidente, da mesma forma que o meu líder, Zander, disse ao vereador Alisson Lima, essas empresas realmente precisam ter mais cautela, trabalhar mais e ganhar menos, né, Alisson Lima? Porque hoje essas empresas aí só pensam no lucro. Falei para o vereador Alisson Lima que os vereadores ficam a critério, da mesma forma que eu falei com o vereador Antes Bocão. Eu vou manter, votando não, mantendo o veto do prefeito, mas espero que a Vossa Excelência consiga os votos, Alisson Lima. Tá, presidente? Em votação. Um só.
Não, só tem um veto só. Auxiliar o Alfredo Bambu lá. Ó. Em votação. 1 minuto para encerrar a votação. Vereador Alfredo Bambu. Pois não. Senhor presidente, questão de ordem. Nossos aparelhos aqui nem presença não marca. Queria um tempinho para poder votar. Presença, o senhor está presente. Já votou, já. Encerrada a votação, sim, 18, não, 1, total 19. Rejeitado o veto. Projeto seguinte. Projeto 063 do prefeito municipal, um veto parcial ao autógrafo de lei de número 123/18, oriundo da PL 035/15, de autoria do vereador Zander, que obriga estabelecimentos comerciais no município de Goiânia a informar ao consumidor a relação de empresas credenciadas para prestação de assistência técnica autorizada. O autor é o prefeito municipal, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator o vereador Wellington Peixoto, e a conclusão é pela aprovação. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Em discussão. Para discutir a matéria, vereador Zander Fábio. Senhor presidente, apenas para dizer aos pares que já fui comunicado, é um veto parcial, o restante que foi vetado é com relação às questões legais, então, para que possam acompanhar a manutenção do veto parcial. Em discussão. Em votação. Aqueles que votarem sim, mantêm o veto. Votando não, rejeita o veto. Vereador Tiãozinho Porto, para orientar a bancada. Presidente, o próprio autor, o vereador Zander, concordou aí do veto parcial e já pediu os nobres pares aí que mantenham o voto, votando sim, presidente. Em votação. Vai me matar ali com a guarda ali, pode saber o que é. Mas é um filho de Goiânia. Para aí, rapaz. Brincando. Encerrada a votação, sim, 18, não, 0, abstenção, 0, total 18. Mantido o veto. Projeto seguinte.
Senhor presidente, é uma inclusão e inversão de número 44. Está em votação pedido de inclusão e inversão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam. Como estão, se contrário, manifesta. Aprovado. Leitura do projeto. Institui projeto 044, que institui o alvará de regularização e da outras providências. Em discussão, em discussão. Hã? Discutir a matéria, vereador Paulo Magalhães. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor pedisse ao meu amigo Zander para que ele lesse as emendas que eu... e a justificativa da vetação das emendas que eu apresentei, por favor. Mas se você quer a leitura específica das suas Isso, emendas. das minhas emendas. Pois não. Só um minuto, vereador, que a assessoria legislativa aqui vai providenciar a leitura exata da justificativa do não acolhimento de suas emendas. Eu não estou com pressa, não. Eu, Anselmo, nós temos todo o tempo da vida que nós estamos vivendo agora de lambuja o nosso tempo, que já esgotou há muito tempo. Não, nós dois já somos da década do passado, nós somos contemporâneos da Cora Coralina, nós dois. Viu, André? Eu e ele somos contemporâneos da Cora Coralina, eu e o Anselmo Pereira. É assim. Eu não sei se é 4, acho que é 4 emendas, ou é 3, ou é 2. É sobre as áreas de preservação ambiental, se vocês vão liberar, vai desrespeitar o meio ambiente. Localizada a emenda aqui, vereador. Acrescenta o inciso 10º do artigo 2º com a seguinte redação. Abre aspas, artigo 10º. A concessão do alvará de regularização deverá atender os critérios estabelecidos pela legislação ambiental vigente à época da edificação da obra. Modifique o texto no parágrafo 6º do artigo 2º, a qual decorrência a emenda passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6º. Em se tratando de construções verticais com 7 ou mais pavimentos, ou ainda edificadas acima de 1.000 metros quadrados, de contribuinte assinar e executar um termo de compromisso com medidas mitigatórias e ou compensatórias junto ao órgão municipal de planejamento. Parágrafo 3º, acrescente-se o parágrafo... acrescente-se o parágrafo 8º e 9º ao artigo 2º com a seguinte redação. Parágrafo 8º. Para a concessão do alvará de regularização de edificação comercial que não atender à normativa de vagas de estacionamento exigidas em lei, deverá o projeto do imóvel apresentar contrato de convênio de estacionamento vigente à data do requerimento, num raio de 300 metros de distância do imóvel, fornecendo vagas gratuitas aos usuários.
Parágrafo 9º. As obras construídas após a data da regulamentação da Lei Complementar número 171, de 29 de maio de 2007, Plano Diretor do Município de Goiânia, deverão atender às normas de acessibilidade em vigor e de construção de caixa de recarga. Modifique-se o texto da linha A, do inciso 2º, do artigo 3º, no qual, decorrência da emenda, passará a vigorar com a seguinte redação: a área regularizada de até 200 metros quadrados será cobrada multa formal de ofício correspondente a 100% do valor da taxa de aprovação de projeto. Modifique-se o texto do parágrafo 3º no artigo 4º, ao qual decorrerá a emenda, passa a vigorar. Parágrafo 3º. Para as construções de até 120 metros quadrados, fica dispensável o projeto de arquitetura, exigindo-se um croquis cotado da situação da construção. Essa é a emenda 216, senhor presidente. Satisfeito, vereador? De acordo com o que está aí, eu não posso aprovar uma coisa que foi feita errada, e se nós podemos corrigir, eu aceitar, continuar o erro, eu não posso votar de acordo. Na área ambiental, eu não posso, porque eu defendo o meio ambiente. Agora, o cidadão tem um comércio, um prédio comercial, ele tem que ter vaga. Se não tem vaga, ele tem que alugar uma área específica para o estacionamento, ter o contrato. Portanto, eu não posso concordar, Anselmo Pereira. Eu não posso votar a favor do erro. Eu não posso. Eu estou aqui para fiscalizar, para cobrar e legislar em favor da população. Então, de forma que as minhas emendas não foram aceitas, eu quero saber se a emenda do meu amigo Andrei vai ser aceita. Se a dele for aceita e a minha não for aceita, eu não posso. Eu não tenho motivo para votar nesse projeto de lei. Vou votar não. Em discussão. Em discussão. Em votação. Lei complementar? Votação no painel. Se votarem sim, aprovam o projeto. Votarem não, rejeitam o projeto. Questão de ordem. Questão de ordem, o vereador Paulo Magalhães. Eu quero saber, as minhas emendas foram rejeitadas. Sim. Não tem motivo de eu votar, senhor presidente. Eu estou querendo salvar essas obras irregulares. Vocês querem aprovar, eu não posso concordar com ele. Declaração de voto, vereador Anselmo. Nós estamos perseguindo... Encaminhamento, perdão. Encaminhamento de voto, excelência. Nós estamos perseguindo esse projeto há mais de 2 anos e meio. Esse alvará de aceite é uma repristinação dos alvarás de aceite dos anos 80 e dos anos 90. Acredito que nós estamos caminhando para a Goiânia legal. E eu gostaria que Vossa Excelência colocasse nos anais da casa que, após sancionada a lei, na sua gestão, pela 3ª vez, foi feito o alvará de aceite dos tempos modernos de Goiânia. Tem uma lei de extrema importância para a legalização de todo tipo de atividade de edificações de Goiânia. Comercial, benemérita, residencial e assim sucessivamente. Acredito, vereador Zander, que com este projeto nós podemos legalizar 1/4 de Goiânia. Isso sim é justiça urbana. Para que nós possamos, inclusive, aumentar a renda da prefeitura dessa cidade. Aí vamos ter mais ISS, mais ISTI e tantas outras coisas que estão à espera dessa regulamentação. Parabenizo todos os vereadores, em particular a mesa, por ter dado celeridade. Paulinho Graus, que foi autor comigo no começo dessa matéria há 2 anos e meio, e agradecer ao prefeito por ter se sensibilizado, assumido a paternidade, para não ter vício de origem, e peço ao senhor que faça uma cerimônia na sanção da lei lá no Palácio. Encerrada a votação, sim 18, sim 18, não 0, abstenção 0, total 18. Vereador Romário Policarpo, para declaração de voto. Presidente, só para dizer que a Prefeitura de Goiânia, na verdade, fez justiça. Muitos desses imóveis, inclusive, que estavam irregulares, vereador Anselmo Pereira, foram construídos antes de 2007, quando o plano diretor não os regulamentava. O que a Prefeitura de Goiânia, na verdade, fez foi trazer o empresário para poder se regularizar, trouxe dinheiro para os cofres da Prefeitura de Goiânia e modernizou a cidade. Modernizou a cidade, colocou parâmetros para que a cidade possa se tornar regular.
Hoje, infelizmente, em Goiânia acontece aquilo que é o contrário do Brasil inteiro. A maioria dos comércios, a maioria das casas hoje de Goiânia estão irregulares e essa lei veio para corrigir esse defeito. Então, parabéns à Prefeitura de Goiânia e parabéns a essa casa que aprovou esse importante projeto. Vereador Alfredo Bambu, declaração de voto. Senhor presidente, como os meus aparelhos aqui não votam, fiquei mais uma vez sem votar, mas estou votando sim esse projeto. Eu queria até pedir a Vossa Excelência para que desse um acerto nesse aparelho meu aqui e dizer que, só corrigindo o vereador Anselmo Pereira, que esse projeto, quem elaborou e apresentou esse projeto foi o vereador Alfredo Bambu, em 2008, 2009. Após isso, tivemos uma conversação com o prefeito na época e transformamos esse projeto num projeto do Executivo. E de lá para cá, vieram muitas e muitas e muitas emendas nesse projeto, muitas e muitas vistas nesse projeto, muitas e muitas diligências nesse projeto, mas é um projeto importante, que eu tive a paciência na época de fazer todo o levantamento antes de apresentar esse projeto. Eu sei que esse projeto, ao longo desses 8 anos, teve vários, como diz apresentador, vários donos desse projeto. Mas quem pensou, quem elaborou, quem fez toda a pesquisa, quem apresentou, inclusive aprovou em primeira votação, foi o vereador Alfredo Bambu. E eu acho que a Câmara, hoje, aprovou um projeto que vai ajudar a Prefeitura de Goiânia, vai ajudar a Prefeitura em arrecadação. Houve falhas, houve alguns equívocos, mas eu tenho certeza que o Executivo vai ter a capacidade de corrigir isso, para que realmente esse projeto possa vigorar e resolver esses problemas. Vereador Paulo Magalhães, declaração de voto. Senhor presidente, por favor, aumenta o som aí para mim, meu irmão. Por favor. Senhor presidente, eu fico olhando essa casa, o comportamento dos nossos vereadores. Eu nunca apresentei um projeto aqui que eu fosse dono dele. Sozinho eu não aprovo nenhum projeto, todos os 135 vereadores. Então, Bambu, você foi que teve a ideia, mas o projeto é da casa, de todos os vereadores. Agora, de forma que eu quero falar para vocês, eu vejo a SMT, o Detran, prender os carros irregulares. Está lá nos pátios. Agora, eu vejo os prédios irregulares, que são de pessoas, de grupos econômicos poderosos, esses vão entrar realmente pela porta da janela do fundo e realmente salvar o seu empreendimento que está aí embargado por tantos e tantos anos. Eu realmente não posso concordar com o erro. Estou aqui como vereador, fiz um juramento, Anselmo Pereira, perante a Constituição brasileira, que iria fiscalizar, iria cobrar e legislar em favor da população. Eu não posso aprovar uma coisa que está errada. Eu, infelizmente, eu gostaria que constasse em ata, que talvez seja o único voto que realmente consciente que não aprova coisa errada. Pode botar em ata, senhor presidente, por favor. Conchado. Projeto seguinte. Senhor presidente, é um requerimento de número 872/18 do vereador Jorge Cajuru, que requer denúncia contra o prefeito municipal de Goiânia das infrações político-administrativas praticadas pelo prefeito municipal. O relatório da Procuradoria é pelo arquivamento e também na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador Tiãozinho Porto, pelo arquivamento do requerimento, senhor presidente. Em discussão, em votação. Aqueles que votarem sim, votam pelo arquivamento. Se votarem não, votam pelo prosseguimento do projeto. Em votação. Por orientar a bancada, vereador Tiãozinho Porto, líder do governo. Presidente, para orientar a bancada que vote não. Não. Sim, presidente. Sim, para o arquivamento. Pois não, vereador. Fala por gentileza aí, meu secretário. Excelência, o relatório de Vossa Excelência é pelo arquivamento. Votando sim, arquiva-se o processo. Obrigado. Então, que vote sim. Votando não, o projeto virá a plenário. Do Jorge Cajuru, que fez abriu pelo impeachment do prefeito. Fui relator, na qual pedi pelo arquivamento. Obrigado. Que vote sim, presidente. Obrigado.
Não, eu quero que quiser. Libera o painel para votação, por favor. Questão de ordem, vereador Omar. Oi. Oi. Ô, presidente, é a segunda vez que eu vejo falar sobre esse requerimento aí sobre o prefeito. Gente, é um absurdo. Mais uma vez vou falar, vai ficar chateado comigo novamente, mas é um absurdo, né? Um vereador que nem goiano pediu em requerimento o afastamento de um prefeito que tem 60 anos de vida pública. É contra quem? Eu estou falando sobre o que eu ouvi. É um absurdo. Para mim é um absurdo. Um cara nem goiano pedindo afastamento de um homem que tem 60 anos de vida pública cuidando do povo goiano e goianiense. Só isso. Tá que nem vem vereador. trabalhar também, né? Liberado do painel, sim. Pelo arquivamento, não. Pelo prosseguimento. Está em votação. Tinha que ser o primeiro, né? Declaração de voto. Vereador Anselmo. Senhor presidente, procedimentos como esse carecem de estarem consubstanciados com aquilo que preceitua a lei orgânica e também o regimento da casa. Dá-me a impressão que isso é uma peça muito mais decorativa e pessoal do que uma peça que realmente mereça ter uma atenção desse parlamento. Chama a atenção os senhores vereadores que estão votando não, para não aporem o seu nome na história da Câmara. Isso é muito ruim. Nós precisamos tomar cuidado com o comportamento dos homens públicos, sob pena de que amanhã nós nos tornemos levemente, como se diria no vocabulário, submetermos a atitudes deploráveis que não têm sentido. Tendo argumento, deve-se iniciar processo. Mas, pelo que eu li e pelo que a própria Procuradoria se manifestou, dá a minha impressão ser uma peça muito mais subjetiva, pessoal, do que uma peça legislativa. Está em votação. Concluiu já. Concluída a votação, sim 18, não 1, total 19. Arquivado. 18 sim, não 1. Ué. Não falei. Sim 18, não 1, total 19. Arquivado. Vereador Emilson. Declaração de voto, vereador Emilson. Eu quero declarar meu voto aqui exatamente porque eu também não vejo, e olha que eu acompanho muito, eu observo muito mais do que falo, mas eu não vejo motivo para caçar um prefeito da linhagem do senhor Iris Rezende. Eu faço coro às palavras do vereador Omar, quando diz que um homem que tem 60 anos de vida pública, em que não se vê fatos relevantes que causaria esse pedido, então voto totalmente contra. Faço coro às palavras do senhor, vereador Omar. Vereador Alisson Lima, declaração de voto. Presidente Andrei, nós já tivemos aqui, eu e alguns pares, vários embates políticos aqui, inclusive agora, na semana passada,
O foco era a reforma da Previdência na primeira votação, votei contra, mantenho o meu voto, né, já para a próxima votação. Agora, eu não seria leviano, né, de votar, estou falando por o meu voto, não estou falando de quem votou. No caso, nós temos uma pessoa que votou ali a favor da sequência, do andamento do processo aqui dentro. Mas eu, na minha parte, da minha consciência, não seria leviano em pedir o impeachment do presidente, do prefeito, uma cassação do prefeito, sem ter um embasamento jurídico bem fundamentado para poder gerar essa cassação. Eu sou oposição, declarei isso aqui recentemente, eu era do Bloco dos Independentes, faço parte agora da oposição, mas é uma oposição responsável, realmente centrada nas questões sociais de Goiânia, e quando tiver aqui algum tipo de pauta importante para o município, mesmo que seja algo favorável ao passe municipal, eu não tenho problema nenhum também em votar, em aprovar. Agora, em relação à questão de cassação do prefeito, eu tenho todas as questões muito bem definidas na minha mente. Tem de ter realmente um bom embasamento jurídico, vereador Quitão, para a gente entrar nessa seara aí. Do contrário, nós podemos banalizar processos como esse em qualquer legislativo. E nós estamos nos esforçando aqui no sentido de fazer com que esse legislativo seja um legislativo responsável, né? Afinado com as questões sociais. Está aí um belo exemplo da questão da reforma da Previdência, que é uma pauta importantíssima para Goiânia, que está sendo votada nessa casa. Agora, eu gostaria de deixar bem claro que votei pelo arquivamento, meu voto estava lá no painel, pelo arquivamento, por uma questão de responsabilidade e de não ter embasamento jurídico hoje para a cassação do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Vereador Omar foi citado. 1 minuto. Oi. Ô, vereador Emilson, obrigado aí, senhor. Mas é o seguinte, vereador, eu vou falar mais uma vez, que eu fico até chateado, viu? Não sei porquê, eu tenho uma admiração muito grande pelo prefeito Iris Rezende, mas só poderia vir de quem? De quem não está aqui nem trabalhando hoje aí, do vereador Jorge Cajuru, que gosta muito de aparecer, gosta de fazer graça. O cara nem goiano é, rapaz, ainda vai enganar o povo, ainda vai ser eleito, e arriscando ser eleito senador, deixou o estado de Goiás abandonado, porque o que ele gosta é de fazer graça. Para mim é um palhaço. Vereador Tiãozinho Porto. Presidente, eu quero agradecer todos os vereadores aqui que viram esse entendimento para arquivar esse processo absurdo, né, dessa cassação desse prefeito, esse político, maior político do nosso estado de Goiás, se não for do Brasil. E eu quero agradecer em especial aqui ao nobre vereador Quitão e também ao Alisson Lima por ter visto esse entendimento de não ter provas para realmente que venha caçar o prefeito Iris Rezende. Então, Alisson Lima e vereador Quitão, vocês são oposição, nós sabemos disso, mas tiveram essa coerência de ter o entendimento. A Vossa Excelência é base, Paulo Magalhães, então eu considero como base. Então, obrigado, vereador Quitão e Alisson Lima. Tá? E quero dizer, presidente, que os dois, nós estamos aqui esperando eles, que logo, logo será a base aqui dessa prefeitura, que com certeza vai trazer bons benefícios, ótimos benefícios para a sua região, Quitão e Alisson Lima. Vereador, eu queria só, a título de ilustração, informar a todos que não foi votado o mérito do pedido, nem se chegou a isso. O que foi colocado em votação foi o procedimento da presidência em agir de acordo com o rito estabelecido na Constituição do Estado e, por similaridade, o que está no regimento interno da Assembleia, uma vez que aqui na Casa não há dispositivo que trate especificamente do rito. O rito feito pela presidência foi questionado pelo vereador que recorreu. Foi mantido na comissão o entendimento que a presidência estava correta e hoje foi referendado por todos. É isso que foi votado. O rito estabelecido, que de pronto estabeleceu que não tinha como prosseguir o requerimento de impeachment pelos motivos bem elencados pelo vereador Alisson Lima. Não tinha as formalidades mínimas presentes, nem quanto ao mérito, documentação alguma. Era apenas uma mera peça argumentativa. Vereador Lucas Quitão. Presidente, eu que sempre digo aqui, inclusive faço coro às palavras do meu colega Tiãozinho, nosso líder, que a gente não faz oposição, né? Nós somos a bancada de opinião. Quando o projeto é bom, nós vamos apoiar o prefeito. Quando a gente vê que é excesso, como no caso desse requerimento, que além de não ter embasamento jurídico, presidente, como você muito bem disse, também não tem político. E as escolhas de impeachment ou não
vereador Zander sabe muito bem, são muito mais políticas do que jurídicas e técnicas. Mas, nesse caso, eu acho que não é a solução tirar o prefeito, pelo contrário, vereador Tiãozinho. Você, como um bom articulador, a gente vai ajudar nesse processo, que a gente tem que convencer ele de investir na saúde, convencer ele de salvar as nossas escolas, convencer ele de dar a importância que a mobilidade urbana de Goiânia precisa, e ele tem esquecido. Mas não é porque o Íris tem esquecido todas as áreas da cidade que nós precisamos tirar ele. Ele tem o voto do povo para estar lá, e isso nós temos que respeitar acima de tudo. Assim como os nossos companheiros Emilson, Novandir, passam por um processo para... Concluindo, vereador. Para explicar para a justiça, senhor presidente, que o voto está acima de qualquer posição política. O que a gente tem que fazer nessa casa, gente, com muita sabedoria, é poder convencer o prefeito das prioridades que nós temos. E aí, Tiãozinho, leva esse abraço para ele, que nós estamos dando essa chance de confiança. Lembra ele que maior que a eleição da esposa dele, maior que a eleição do candidato a governo dele, são as crianças que precisam. Maior que os interesses políticos dele são os moradores de Goiânia que não aceitam mais aumento de imposto igual ele quer, não aceitam mais corte de incentivos como ele quer das empresas. Goiânia, senhor presidente, para concluir... 15 segundos, vereador. Goiânia caminha para ser uma cidade dormitório. As empresas estão migrando e com a reforma irresponsável e mal discutida desse Código Tributário, vereador Tiãozinho, nós corremos o risco de impor mais ainda uma carga tributária em quem produz, em quem trabalha, em quem gera emprego e paga os impostos da prefeitura, que é o setor produtivo. Obrigado. Vereador Zander Fábio. Senhor presidente, eu só fazer uma ressalva, vereador Lucas, que talvez soou de forma diferente. Vossa Excelência, quando disse que não é de oposição, é bancada de opinião, lembrando, eu falo por mim, e acho que em nome de alguns vereadores que faz parte da base, que a base também é uma bancada de opinião, não é só a oposição que tem opinião. E eu respeito muito Vossa Excelência, a inteligência de Vossa Excelência. Essa peça ela é meramente política, totalmente política. O momento dela, inclusive, ela é pessoalista. Nós e essa casa está dando aqui, independente de ser situação e oposição, e aqui eu sempre louvo o trabalho da oposição. Eu já fui oposição nessa casa, já fui centro com bloco moderado, e hoje sou situação. O papel que vocês fazem dignificam aqueles vereadores da base, e o papel que a base faz dignifica os vereadores da oposição. E essa casa hoje deu para a sociedade goiana, e para aqueles que acham e que podem, através de um pensamento pessoal, gerenciar o pensamento de outros 34 e doutrinar o dia a dia dessa casa, essa casa acaba de dar aí um corretivo para aqueles que acham que isso pode acontecer aqui. O meu dia a dia aqui, quem pauta ele sou eu. A minha pauta aqui, quem faz, o presidente faz a pauta da casa, mas quem pauta as minhas decisões sou eu, e ouvindo algumas pessoas que me ajudaram a estar aqui. E essa casa fez agora o seu papel, se demonstrando responsável em apenas uma lauda, 2 laudas de papel, não aprovar aquilo que é um pensamento pessoal e feito com o fígado. Vereador Anderson Salles. Senhor presidente, muito obrigado aí. Eu quero falar aqui mais uma vez, como eu fui membro da CEI da Saúde, eu tive posicionamento firme na história de 60 anos de vida pública de um homem que, para a minha história, foi um espelho político a ser seguido. Apesar de ter ideias, às vezes, aconteceu uma votação aqui do IPSM, da forma que aconteceu, eu não concordei, não votei e fui penalizado, presidente. Fui penalizado com a votação. Eu e Jair Diamantino fomos penalizados, os outros demais não foram penalizados. Mas não vem ao caso. Mas da mesma forma que eu fiz na CEI da Saúde, quando a votação, o presidente Clécio tinha que estar aqui para avaliar isso que eu fiz lá, que eu fui o que não deixou acatar o indiciamento do prefeito por não concordar com o que estavam fazendo dentro da CEI. Da mesma forma, não misturando as coisas, mas sendo aqui um vereador que trata as coisas com responsabilidade, que trata as coisas que para concluir, senhor presidente, só para... Concluindo, vereador. Deixar aqui, se tornar um palanque político para outros, também não vou aceitar. Não seria por causa disso de ser perseguido, de ser retalhado, seria contra, jamais. Já disse isso várias vezes, seria contra o prefeito Iris Rezende aqui. Posso não ser aceitado mais como um vereador de base, mas serei independente.
nunca a oposição dele. E hoje eu provo mais uma vez lealdade, provo mais uma vez respeito pela história política do prefeito Elis Rezende. E espero que essa votação seja imprimida, peço ao líder do prefeito, Joãozinho Porto, como foi a do IPSM, seja imprimida e que leve ao conhecimento lá do Paulo Ortegal. Em segundos, o senhor conclui, Breno. Que leve também ao conhecimento lá do Paulo Ortegal do prefeito, que aqui existe parceiro que faz justiça, que não faz maldade. A gente vota de acordo com consciência, mas que tem que haver um diálogo. Lucas, que foi muito feliz nas suas palavras, que comece um diálogo aqui, que nós somos aqui um grupo de amigos e vereadores que pensam diferente e não somos vereadores excluídos, não. Só isso, senhor presidente. Vereadora Priscila TJ. Bom dia a todos. Presidente, quero fazer uma declaração de voto. Por um minuto eu distraí aqui, eu confundi o mérito dos requerimentos. Eu tenho em mãos um requerimento do vereador Jorge Cajuru, que trata da composição da CCJ. Inclusive, ontem eu não pude estar presente na CCJ por um motivo familiar e tomei conhecimento do arquivamento desse outro requerimento, que era da cassação do prefeito. E até na hora da fala do conselheiro Omar, até corrigi ele, falei, não está falando da cassação do prefeito, está falando da composição da CCJ, e nesse requerimento eu estou acompanhando politicamente o entendimento do vereador Jorge Cajuru. Então, eu estou fazendo essa declaração, porque eu fui a única, eu já tinha feito o voto, e já tinha votado não, pela confusão do mérito, eu estou com outro requerimento em mãos e não tinha... O senhor não tinha feito essa explanação a respeito, eu não tinha tomado entendimento a respeito do mérito. Então, eu quero justificar o motivo do voto pelo acompanhando o vereador Jorge Cajuru, achando que estávamos falando da composição da CCJ. Vereadora, o projeto, o requerimento foi lido, a epígrafe dele, do que ele se tratava. Mas resolvido, a senhora vota, então, sim. Eu estava ao lado do Vicente ali. Cochata, correção do voto. Está certo. Não, presidente, eu, de maneira alguma, disse que não foi lido. Eu estava acompanhando um projeto junto do Vicente e do Zander ali na mesa para falar sobre um outro projeto que será votado, que tem um relatório meu da CCJ. E estava tomando conhecimento desse projeto e não ouvi a leitura do mérito do requerimento. Até perguntei para o Vicente, senhor Vicente, encerrou os projetos? Ele falou, não, é um requerimento. E eu estava tomando conhecimento de um outro projeto que será votado agora, logo após esse. E sei que a mesa fez a leitura, foi uma distração da minha parte, em não ter conhecimento, e confundido. E quando falou que era um requerimento do Cajuru, eu achei que era esse requerimento que está nas minhas mãos. Então, foi uma confusão não da mesa, mas da minha parte, por isso que estou justificando e solicitando a retificação do voto. Vereador, só me esclareça uma questão. Esquece a votação. A senhora tem um requerimento de um vereador licenciado? E ele, licenciado, apresentou requerimento? Não, presidente, o requerimento... Não é retroativo, não. O requerimento que está nas minhas mãos é do gabinete do vereador Milton Mercedes. E eu achei que era esse, mas é um vereador... Olha, só que é uma solicitação do vereador Jorge Cajuru. Está com um carimbo do gabinete dele, porém é uma solicitação feita pelo vereador... Eu nem sei se foi protocolado. Esse é o requerimento por isso da minha curiosidade. Esse é o requerimento que chegou em minhas mãos, feito pelo vereador Milton Mercedes, porém, quem me entregou e conversou comigo foi a assessoria do vereador Jorge Cajuru. Questão de ordem, está até carimbado com a assinatura dele. Vereador, presidente, primeiro uma dúvida, né, de saber se o requerimento, já que é do vereador Milton Mercedes, se ele foi apresentado na sessão de hoje, e ele está presente, porque eu não vi o vereador Milton Mercedes. O vereador aqui. Milton Mercedes, nesse momento, está ausente. Eu não me recordo dele ter eu vindo na sessão. Já solicito, razão pela qual, por isso que eu dei minha pergunta a ela. Porque um está licenciado, hoje o outro não veio hoje. Está presente, como que foi apresentado, né? Nós estamos precisando fazer a sessão espírita aqui. Esse ano eu não fiz, senhor presidente. E nós temos muitos demônios aqui dentro. Então, nós estamos precisando, Lidiane, marca a minha sessão espírita urgente. Nós precisamos fazer para nós tirar esses fantasmas que andam aqui dentro. Senhor presidente, eu gostaria da conferência de quórum, para ver se há quórum para deliberar a matéria, senhor presidente. Só um minuto, questão de ordem, vereador Alisson. Presidente, apenas quero fazer uma defesa em relação à vereadora Priscila, porque a vereadora, aliás, é uma lady, né? É uma lady. Ela recebeu um documento da assessoria que chegou até ela. Ela recebeu um documento que foi apresentado como um requerimento
né? Inclusive, acabei de checar ali junto com ela, não tem assinatura do vereador Milton. Em momento algum, ela disse que o vereador estava presente ou que já tinha sido protocolado. Passaram para ela esse documento, que está em mãos dela, né? E que ela estava checando, coincidentemente, na hora da votação do arquivo da cassação, motivo da distração dela aí, e inclusive já pediu até para corrigir a falha. Mas em momento nenhum, vereador, da nossa parte, em especial a minha, teve qualquer questionamento quanto à conduta dela. Conferência de quórum, por favor. Confere o quórum, questão de ordem, vereador Carlinhos Café. Obrigado, senhor presidente. Na realidade, estou convivendo com o prefeito Iris Rezende nessa legislatura desde o primeiro dia. E olha que eu não o apoiei na campanha, mas já o apoiei em várias outras situações. Mas aqui a gente tem que separar. Um cidadão com 84 anos de idade, 60 anos de vida pública, no mundo, estou falando aqui em Goiânia não, nem em Goiás não. Não conheço, para concluir, senhor presidente. E eu quero aqui dizer que esses quase 2 anos de convivência com o prefeito, só vejo uma coisa nele. É o primeiro que chega na prefeitura, o último a sair. E assim, ele sempre que você vai conversar com ele, ele preocupado com a cidade. Eu nunca vi ele tirar férias. Uma semana sequer, 2, 3 dias de férias. Cidadão que tenta acertar a cada dia. 2 anos de muita dificuldade. E só ressaltar da importância dessa reestruturação da Previdência. Conclui, vereador. Com certeza, fazer com que o prefeito possa investir na saúde, educação, na infraestrutura. Mas eu queria ressaltar, não conheço no mundo um político em atividade como o prefeito Iris Rezende, que tem meu respeito. Conferência de quórum, por favor. 1 minuto para aqueles que estão presentes possam registrar a presença. Não havendo quórum suficiente para deliberação, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Tenham todos um bom dia.